Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. Olá, queridos, bem-vindos ao nosso curso bíblico básico. Hoje trazendo para vocês a lição 8. Nós vimos em lições anteriores que a história do povo de Deus, ela foi para fins didáticos e de facilidade de compreensão e até mesmo ensino, foi dividido em 3 épocas. Nós vimos a primeira época, que foi a época da criação até Abraão, e essa época se dividiu em 2 períodos. Depois nós tivemos a época de Israel, que se subdividiu em 9 períodos, e nós vimos isso em 2 aulas. E hoje nós vamos estudar a terceira época da história do povo de Deus, que é a época do cristianismo. A época do cristianismo, nós podemos dizer que é um momento áureo, é um momento sublime de toda a história da Bíblia. E a época do cristianismo, ela começa com o nascimento de Jesus Cristo e vem até os dias de hoje, até os dias atuais. A época do cristianismo continua. Essa época do cristianismo, ela é dividida em 3 períodos. E o primeiro período da época do cristianismo que nós vamos estudar é justamente os dias da vida de Cristo. Esse é o ponto áureo, esse é o núcleo, é o ponto culminante de toda a história da Bíblia. São os dias da vida de Cristo. Começa com o seu nascimento, depois o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Aí nós vamos entrar num outro período, que é o período que vem depois dos dias de Cristo. Muito bem, nós conhecemos esse momento porque Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, os 4 evangelistas, eles tratam de narrar os fatos da vida de Cristo. Então tudo o que você quiser saber, tudo o que você precisar saber a respeito do nascimento, a respeito da trajetória da vida do Senhor, do ministério da vida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, você encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É verdade que cada evangelho vai apresentar os fatos da vida de Cristo de forma sob características diferentes, mas todos eles revelam que Jesus Cristo veio a esse mundo, e eles também revelam para nós um motivo, a finalidade da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Todos os fatos que dizem respeito à vida de Jesus estão guardados, reservados no 1º século. Então, Jesus Cristo nasce um pouquinho antes do 1º século. Como assim, pastora? Pois é, a história secular, a história da humanidade, enfim, a história, ela é dividida em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Qual é o marco para dividir a história? É o nascimento de Jesus? Não. O marco que divide a história da humanidade em 2 partes, antes e depois de Cristo, é a morte. Então Jesus Cristo nasceu um pouquinho antes do 1º século, não é? E quando ele morre, então a história é dividida e começa-se a contar para frente e a contar para trás. Jesus Cristo nasceu, né, pela Virgem Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo na vida da Maria, que era uma moça virgem, do seu esposo José. Enfim, toda essa trajetória você conhece bem, porque estão reservados ali, estão narrados ali nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos partir do momento em que Jesus Cristo já estava presente fisicamente no meio dos homens. Esse momento de Jesus presente, esse momento do nascimento de Jesus, causa, assim, a gente pode dizer, um verdadeiro rebuliço na história da humanidade. Sacode, sabe? Dá uma sacudida na história do homem, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição do Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
nasceu como homem, na condição de homem, e viveu no quê? No meio dos homens. E a sua morte é o marco que divide a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os fatos a respeito da sua vida estão preservados, narrados nos evangelhos. Como é que era o ministério de Jesus? Porque, assim, na época de Jesus havia muitas seitas, havia muitas religiões. Então, o ministério de Jesus, ele foi totalmente novo, ele foi totalmente revolucionário, ele foi totalmente diferente. Por quê? No ministério de Jesus havia cura. Os enfermos eram curados. Os oprimidos eram libertos. Pessoas oprimidas por espíritos malignos eram libertas. Jesus Cristo, ele anunciava o reino de Deus, o arrependimento e a vida eterna. Então, quando Jesus Cristo curava os enfermos, ele estava anunciando a vontade de Deus para a vida física do homem. Quando ele libertava os oprimidos pelos espíritos malignos, ele estava anunciando a vontade do Pai para a alma dos homens. E quando ele falava do reino de Deus, quando ele falava de arrependimento, quando ele falava de vida eterna, ele estava anunciando a salvação de Deus para toda a humanidade. Assim era, assim foi o ministério de Jesus Cristo. Depois, o segundo período são os dias do Novo Testamento. Muito bem, Jesus Cristo nasceu, com 33 anos ele morreu, mas ele delegou poderes, ele delegou autoridade para quem? Para os seus apóstolos, para os seus discípulos. E esse segundo período, os dias do Novo Testamento, você encontra tudo o que aconteceu nesse momento da história no livro de Atos dos Apóstolos. Então, em Atos dos Apóstolos, você vai ver todos os acontecimentos que vieram logo depois da morte de Jesus Cristo e um pouquinho antes da ascensão dele aos céus. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o que nós encontramos? A igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém aguardando a promessa do Consolador que viria. Nós temos o acontecimento que impactou a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos, a vida da igreja primitiva, que foi o dia de Pentecostes. Naquele momento, a Bíblia registra que todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar, com o mesmo propósito, orando e buscando, elas foram revestidas do poder de Deus. O Espírito Santo veio, ele foi derramado, foi o cumprimento da promessa escrita no livro de Joel, e toda a carne que estava ali presente naquele dia foram cheios do Espírito Santo e eles falavam em línguas. Então essa foi um dos acontecimentos mais importantes desse período dos dias do Novo Testamento. Nós temos também, nesse período, a pregação do apóstolo Pedro. Logo depois de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele faz uma pregação cheia do Espírito Santo e 3.000 almas, aproximadamente 3.000 almas se convertem, aceitam a Jesus e são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas. A partir do momento do Pentecostes, todas as vezes que os discípulos pregavam, todas as vezes que Pedro, todas as vezes que Paulo ou outro apóstolo pregava o evangelho para uma pessoa e essa pessoa se arrependia e aceitava Cristo, imediatamente após, eles colocavam as mãos sobre o alto da cabeça da pessoa e invocavam o poder de Deus, e as pessoas então, elas eram batizadas e elas eram cheias do Espírito Santo. Nesse momento, algo também muito importante que aconteceu foi a morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado e ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Com o apedrejamento do apóstolo Pedro, desencadeou-se uma perseguição aos seguidores de Cristo. E tudo isso está aonde? Do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Atos, que é exatamente a igreja
dentro de Jerusalém. Do capítulo 7 do livro de Atos até o capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, nós temos o quê? O período da igreja missionária. Então veja, até o capítulo 7 de Atos, o evangelho está restrito ao judeu. O evangelho está em Jerusalém, o evangelho está em Samaria. Depois o evangelho vai para mais longe, vai para Israel, até chegar aos confins da terra. Então, até o capítulo 7, o evangelho está restrito apenas aos judeus. Do capítulo 7 em diante, nós vamos ver que o apedrejamento do Estevão desencadeou então essa perseguição aos seguidores de Cristo, e a igreja de Jerusalém, ela se espalhou, ela se dispersou, ela se expandiu e foi para as outras áreas, para outros lugares. Ou seja, o evangelho começou a sair de Judá, de Jerusalém, e ele vai para Samaria. Logo depois, Filipe, ele prega lá em Samaria. Lembra que ele vai pregar para o eunuco e o eunuco vai ser batizado? Isso acontece fora de Jerusalém, fora de Judá. Isso já está acontecendo em Samaria. Mais adiante, pelas viagens do apóstolo Paulo, o evangelho sai daquele contexto dos judeus e ele então vai alcançar quem? Os gentios. As pessoas que estavam fora da aliança, as pessoas que não eram do povo judeu. Nesse interim, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Atos, ele se converte, não é? Vai passar por aquele momento de conversão. Assim que ele passa 3 anos lá se preparando, sendo preparado por Deus, pelo Espírito Santo, ele começa então a obra para a qual ele foi chamada, e ele vai dar início às viagens missionárias. Primeira viagem missionária ele faz juntamente com Barnabé e Marcos. Depois da segunda viagem em diante, ele já vai viajar com Silas, encontra já Timóteo, encontra o Lucas, e aí na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai chegar aos confins da terra. Para onde que ele vai? Ele vai para Roma. E Roma, nesse momento que a gente está vendo aqui, era a capital do império, de todo o império, e representava, tipificava os confins da terra. Então aquela promessa de Atos lá atrás, capítulo 1, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judá como em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, se cumprem. Assim, na terceira viagem do apóstolo Paulo, que ele vai chegar até a capital do Império Romano. Ele chega em Roma, e lá em Roma ele vai evangelizar, ele vai pregar do jeito que ele consegue, muitas vezes preso, na prisão domiciliar, que ele fica por 2 anos lá em Roma, até a sua morte. O apóstolo Paulo, ele vai pregar. E Roma, nesse momento, como eu digo para vocês, tipificava, representava os confins da terra. Aí nós vamos entrar no terceiro período dessa terceira época, que é a época do cristianismo, os dias após o Novo Testamento. Esses dias aqui, após o Novo Testamento, nós não encontramos as narrativas dos acontecimentos na Bíblia. Por quê? Porque João é o último apóstolo que morre. Nesse momento, após os dias do Novo Testamento, já morreram todos os apóstolos, com exceção de João, que ainda está vivo no finalzinho do século I. João ainda está vivo, e lá na ilha de Patmos ele vai escrever o livro do Apocalipse. Escrito o livro do Apocalipse, quando a gente chega no último capítulo dele e fechamos a Bíblia, é como se tivesse terminado. É como se tivesse acabado a história da igreja, a história do cristianismo, mas na verdade a história vai continuar. Não com os relatos registrados na Bíblia, mas os relatos serão registrados por homens que vieram logo depois dos apóstolos. Eram discípulos dos apóstolos, eram pessoas que conviveram com os apóstolos, eram pessoas que tiveram conhecimento de tudo o que aconteceu na época de Jesus e dos discípulos por pessoas próximas aos apóstolos de Jesus Cristo.
Terminando os dias após o Novo Testamento, que vai do século II até o século III, onde houve bastante perseguição, onde muitos homens foram mortos, muito sangue foi derramado. Ali pelo século III, a gente entra no período chamado de período patrístico, ou também chamado de a Era Patrística. E o que é isso, pastora? É a época dos pais apostólicos. Esses pais apostólicos, como eu falei, muitos deles foram discípulos dos apóstolos, conhecidos dos apóstolos, conhecidos de pessoas que conviveram com os apóstolos, pessoas bem próximas de todos os acontecimentos do primeiro século. E assim, como todos os discípulos já tinham morrido, a fé ensinada por Cristo, as doutrinas estabelecidas pelos apóstolos, elas corriam um sério risco por causa das heresias, das mentiras, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então é nesse momento que alguns homens levantados por Deus, eles se destacam. Se destacam para quê? Para defender a fé cristã, para escrever em defesa da fé ensinada por Jesus, das doutrinas estabelecidas pelos apóstolos. E nós destacamos nesse período patrístico algumas pessoas que foram muito importantes. Por exemplo, Irineu, João Crisóstomo, Tertuliano, Agostinho de Hipona, que nós também conhecemos como Santo Agostinho. E a história vai dizer para nós que depois do apóstolo Paulo, Santo Agostinho foi alguém muito, mas muito especial. Porque assim como Paulo, ele era fariseu, ele era filósofo, ele era teólogo, ele era um amante da pregação do evangelho, Agostinho também, depois da sua conversão, ele vai ser um defensor da fé. Agostinho era filósofo, Agostinho era teólogo e Agostinho era sacerdote. Então é uma das personalidades mais importantes desse período da patrística. Foi um período marcado por muita perseguição aos cristãos, por muitas mortes, por muitos martírios. Era tanto sofrimento na vida dos cristãos, dos homens que se levantavam para falar em nome de Deus, que alguém disse com muita propriedade que nesse momento o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais pessoas sofriam, quanto maior era a perseguição, tanto mais o evangelho crescia, tanto mais o evangelho era pregado. Não fosse pelos pais apostólicos, não fosse pelos pais da igreja que marcaram esse período da patrística, nós não teríamos registro dos acontecimentos dessa época. Nós não teríamos como saber as coisas que aconteceram nesse período do século II até o século IV, na verdade. E aí, no século IV, nós vamos ter o período romano. Nesse período, alguém sobe ao trono e é alguém assim muito estratégico. Em 313, Constantino, imperador de Roma, ele de forma, simpatizante aos cristãos. Há quem diga que Constantino se converteu, mas há quem diga que ele nunca se converteu, que na verdade outra pessoa da família dele era temente a Deus, mas ele não. Ele foi político, ele foi estratégico. E ele assina um edito, um documento chamado de Edito de Milão, que vai regularizar o cristianismo e vai estabelecer o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Nesse momento é que começa um caminho perigoso, porque no momento em que Constantino, ele, abraça a igreja, e nesse momento a igreja abraça Constantino,
acontece uma aliança perigosa. É a aliança da igreja com o Estado. A partir de então, o Estado vai interferir diretamente na igreja. Tem imperador que interfere até na ordem de culto da igreja. Vai começar a inserir costumes, a colocar práticas no culto que são estranhas aos ensinos de Cristo. São estranhas às doutrinas estabelecidas pelo apóstolo. Então aí começa a igreja a trilhar um caminho bastante perigoso, que é nesse período romano que abrange todo o século IV da nossa era. Nós temos o terceiro período, e esse terceiro período é o período medieval. Como nós conhecemos, Idade Média. E esse período medieval, a Idade Média, como nós conhecemos, ele vai do século V até o século XV. Olha, um lapso temporal bastante grande, né? Do século V até o século XV, nós temos a conhecida Idade Média, ou o período medieval. Nesse momento, a igreja, ela se torna Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos entender. Igreja Católica. Católica é para todos. Apostólica, porque advém dos apóstolos. E romana, porque nasce em Roma. Essa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma igreja que é para todo mundo, uma igreja que tem como base as doutrinas dos apóstolos, e uma igreja que, porque nasceu em Roma, é então a Igreja Católica Romana. Nesse momento, ela começa a se desviar dos princípios elementares, dos princípios fundamentais ensinados por Cristo. E ela vai começar a se desviar também das doutrinas estabelecidas pelos apóstolos. E aí nós vamos ver coisas estranhíssimas acontecendo. Porque é no ano 607. No ano 607, nós vamos ter o primeiro Papa na igreja. Coisa que não tinha antes. Eram os sacerdotes, eram os bispos, eram os presbíteros, né? Eram os diáconos. Todos esses a gente vê na Bíblia Sagrada. Mas Papa é a primeira vez que nós vemos isso sendo instituído dentro da igreja. Mais ainda, é nesse momento que vai começar, nesse período da Idade Média, também conhecido como período das trevas, período da escuridão, é nesse momento que vai começar a ser instituído os cultos aos santos. Até então não existia, mas vai começar a entrar dentro da igreja o costume, a prática do culto aos santos. É nesse período também que Maria será elevada ou é elevada à categoria de divina. Não é somente a Maria, mãe de Jesus. Agora ela é divinizada, ela é exaltada, é elevada à categoria de figura divina. Até então isso não existia. O que mais, pastora? Vai começar também a oração pelos mortos. E com a oração pelos mortos, o hábito de acender velas. E com o hábito de acender velas, vão surgir, claro, as fábricas de velas, que vão precisar vender as suas velas para que os fiéis acendam as velas e façam orações pelos mortos. É nesse momento também que será ensinado, divulgado, difundido pela Igreja Católica a existência do purgatório. O purgatório nada mais é do que um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Eles vão ensinar o seguinte: morreu, não vai nem para o céu e nem para o inferno, vai para o purgatório. E lá no purgatório, o indivíduo vai ficar purgando os pecados. Então, se a família pagar missa, se a família pagar indulgência, se a família fizer bastante coisa na igreja, financeiramente falando,
O morto lá no purgatório, ele vai purgando os seus pecados e pode ser que ele consiga ser salvo e ele não vá para o inferno. O purgatório servia para isso e é nesse período da Idade Média que vai ser instituída, vai ser difundida a existência do purgatório. Também vão ensinar, a partir desse momento, nesse período da Idade Média, que a salvação não é pela graça e nem pela fé, mas a salvação, ela pode e vai ser alcançada pelas obras. Então, se você praticar obras boas, você pode ser salvo. Independe de graça, independe de fé. Olha como nós estamos longe da verdade estabelecida por Cristo. Olha como nós estamos longe da verdade das doutrinas estabelecidas pelos apóstolos. E a igreja continua caminhando cada dia mais longe da verdade, cada dia mais distante do Senhor e da palavra. Nós vamos ver o papado, o primeiro papa sendo instituído, e nós vamos ter, nesse momento da Idade Média, em que a igreja está muito longe da palavra e da verdade do Senhor ensinada, nós vamos ver a igreja no seu momento mais rico. A igreja já não pode mais dizer, não tenho prata e não tenho ouro, porque ela tem muita terra, tem muita prata, tem muito ouro, tem muito poder, tem muita autoridade. Porém, esse é o momento da história da igreja em que ela está mais vazia e destituída de poder. Nesse momento, a igreja já não diz mais, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto. Não, isso não existe mais. A igreja está fria. A igreja está vazia, destituída de poder, cheia de dinheiro, cheia de ouro, cheia de prata, mas vazia de Deus. Essa é a situação nesse momento do período medieval. Nós temos também o período moderno. O período moderno vai do século XV ao século XVIII. É o final do Império no Oriente, do Oriente até a Revolução Francesa. Do 15 ao 18 é o século. Nesse momento, coisas importantes acontecem, principalmente segundo os historiadores, 31 de outubro de 1507, nós vamos ter o início da Reforma Protestante. Primeiro por Martinho Lutero, depois por Calvino, Zwinglio e outros tantos, cada um em determinado lugar, em determinada área do mundo, do planeta Terra, alguns na Suécia, outros na Inglaterra, outros, enfim, Lutero, Calvino, Zwinglio e outros tantos, depois do Lutero, vão dar continuidade à Reforma Protestante. O Martinho Lutero, no 31 de outubro de 1507, ele vai afixar na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. São 95 teses que combatem os ensinos da Igreja Católica. E isso aconteceu principalmente porque Lutero se deparou, quando foi a Roma, com a venda das indulgências. O que é isso, pastora? A indulgência era um documento que você comprava na época e lhe dava o direito do perdão do seu pecado. Então, quanto maior o valor em dinheiro, mais chance você tinha de ter os seus pecados quitados, pagos, não é? Por aquele documento que representava o perdão dos pecados, e mais chance você tinha de ir para o céu. Ou, se a indulgência era comprada em nome de um parente que já estava morto, mais chance o parente que estava lá no purgatório tinha de ser purificado do seu pecado e de ir para o céu. Então isso foi um absurdo dos absurdos, foi o ápice da loucura da Igreja Católica, e foi por conta disso que o Lutero deu o pontapé inicial na Reforma Protestante, que aconteceu nesse período, que é o período moderno, que vai do século XV ao século XVIII. Eles vendiam as indulgências alegando que eles precisavam construir a Catedral de São Pedro, que seria a catedral, e por causa disso eles vendiam para levantar recursos.
Essa Catedral de São Pedro, ela foi construída, é a maior catedral do mundo e ela está lá no Vaticano. O Vaticano está dentro de Roma, né? E o Vaticano, ele representa o Estado teocrático católico. Então é um Estado dentro de outro Estado. O Vaticano é o Estado teocrático católico que está dentro de Roma, não é? Dentro lá de Roma, e é no Vaticano que foi construído a Catedral de São Pedro. E eles alegam, né, que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Um absurdo, acredite quem quiser, a Bíblia não dá base para isso, foi uma interpretação errônea das palavras de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha casa. Então eles interpretam que Jesus disse que a pedra fundamental era Pedro, quando na verdade Jesus diz que a pedra fundamental é a revelação que o apóstolo Pedro teve quando ele disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Pai que está no céu. Então, sobre esta sua revelação, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eles dizem que não, que Pedro que é a pedra e que foi sobre Pedro que Jesus Cristo edificou a sua igreja, e por conta dessa interpretação equivocada, eles vão dizer que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Posto isso, nós chegamos ao quinto período, que é o período contemporâneo, que vai do século XVIII até os dias de hoje, né? E como é que está a nossa igreja hoje? Vamos fazer uma reflexão? Quando eu digo a nossa igreja, eu não falo da Igreja Internacional da Graça de Deus, não. Eu falo como é que está a Igreja de Cristo hoje. O que você tem visto? Nós podemos garantir, com certeza, sem medo de errar, que a nossa igreja, a Igreja de Cristo hoje, ela está sendo avivada cada dia, cada vez mais. Estamos sim passando por um período de avivamento, e Deus tem levantado homens, tem levantado mulheres, tem levantado igrejas para trazerem, para continuarem a pregar uma nova, velha mensagem. É nova para quem não conhece, mas é antiga para quem conhece a palavra de Deus. Que mensagem é essa? Que o poder do Espírito Santo tenha atuado, tenha agido de forma maravilhosa sobre todo o poder do adversário. Que acima do adversário está a mão forte do nosso Deus, que hoje ainda age como lá nos dias da igreja de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo tem trabalhado, tem atuado, e o evangelho tem chegado às nações, alcançado as pessoas para a glória de Deus. E nós não podemos esquecer que no século XX, logo atrás, né? Nós estamos no 21, logo há pouco tempo, no século 20, no ano de 1906, mais exatamente 14 de abril de 1906, no século 20, século passado, houve um avivamento. O Espírito Santo sacudiu, avivou, batizou. O Pentecostes foi lá na igreja primitiva, mas é como se tivesse sido um segundo movimento do Pentecostes nesse dia em Los Angeles, na Califórnia, numa rua chamada Azusa, sendo presidido um culto por um afro-americano chamado William Joseph Seymour, que estava presidindo o culto, buscando a Deus, e o Espírito Santo foi derramado. E as pessoas que estavam no culto na rua Azusa foram todas cheias do Espírito Santo. E dali, desse culto de avivamento, de derramamento do Espírito Santo, missionários se espalharam pelo mundo e levaram o movimento pentecostal. Então, Deus continua trabalhando. Muito embora a igreja tenha perdido a direção,
não é? Tenha tomado um atalho, tenha entrado numa marginal, muito embora ela tenha saído da vontade de Deus, hoje o Espírito Santo de Deus tem levantado pessoas para pregarem a mensagem transformadora, a mensagem que cura. Que mensagem? A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem dos apóstolos. Louvado seja Deus por isso. No finalzinho do vídeo tem a atividade que vocês devem realizar e entregar. Até a próxima aula, em nome de Jesus.